glória a Deus bem forte nessa manhã. Se você está feliz de estar aqui hoje, dê um abraço em 3, 4, 5, 10 pessoas perto de você. Diga bom dia, Deus abençoe seu mês de outubro. Que seja um mês de bênção, um mês de prosperidade, um mês de cura para todos nós. Nesse mesmo espírito que você se encontra aqui nessa manhã, eu queria pedir, se não fosse demais, você pegar na mão de quem está perto de você. Eu queria que você orasse por quem está à sua direita e à sua esquerda agora. Faça isso, aproveite esse momento, profetize bênção sobre a vida desse irmão. Você é um agente de Deus, você é resposta de Deus para quem está perto de você. E se você quiser fazer aí um grupo de oração pequeno, cercar com um grupo que está perto de você, fique à vontade. Mas eu acredito muito quando nós oramos uns pelos outros, numa liberação de bênção, de cura. Às vezes você está precisando de algo que Deus tem feito agora na vida do irmão do seu lado. E esses momentos simples de comunhão da vida da igreja, daqui a pouco nós vamos sentar na mesa, nós vamos participar da Santa Ceia. Mas antes de sentarmos à mesa, a gente já vai viver a comunhão, essa comunhão que cura, que liberta, que transforma. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. Que privilégio nós temos de estar na tua casa, Senhor. Que honra poder romper. O sol se levantou, nós levantamos também. E fizemos isso porque a tua mão tem nos sustentado, Pai. Nós reconhecemos agora o teu senhorio sobre nós, sobre tua igreja. Nós olhamos para toda a nossa semana. Todas as portas que se abriram porque a tua mão, Senhor, as manteve abertas. As portas que se fecharam porque a tua mão também fechou. Nós te damos louvor, glória e honra, Senhor. Tu contemplas agora a súplica, o pedido de todos os corações. Aquilo que nós não podemos fazer, tu podes, Senhor. A cura que nós não podemos gerar, tu podes, Senhor. O milagre que nós precisamos agora, como tua igreja, nós confessamos agora para a glória do teu nome, para a edificação da nossa fé. Move no nosso meio. Nós te apresentamos esse domingo, Senhor, que ele seja um prenúncio de um mês de colheita, de um mês de vitória para a tua igreja. Que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui nessa manhã dizendo: verdadeiramente o Senhor marcou o mês de outubro. Essa é a primícia do mês, dia 1º de outubro, Senhor. Essa é a primícia da semana. Na manhã do primeiro dia nós estamos reunidos diante da tua presença. Seja exaltado, seja exaltado. Será que você pode abrir sua boca agora? Eu quero ouvir a sua boca. Levante um clamor de gratidão. Ele tem sido bom para com você, ele tem suprido suas necessidades. Faça isso agora em nome do Senhor Jesus. Faça isso agora. Abra sua boca, glorifique, exalte. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Seja tocado agora em nome do Senhor Jesus. Faça isso. Isso. Empurre pela fé. Avance pela fé agora. Esse é o momento que Deus preparou. Talvez seja o principal momento desse culto. Talvez esse seja o culto aceitável. Culto não é sobre receber. Culto é sobre você entregar gratidão, entregar louvor, entregar adoração. Mostre para Ele o que é o seu verdadeiro culto. E ele é racional, não tem a ver com sentimentos, tem a ver com decisão. Quando nós reconhecemos quem Ele é e quem nós somos, a despeito de sermos pecadores e falhos, nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Nosso Deus é um Deus que supre nossas necessidades. Se conosco, Pai, nessa manhã. Nós te apresentamos esse domingo todas as celebrações, as próximas 2 que vamos ter. Fala conosco, assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um brado de glória a Deus nessa manhã. Se você está feliz, pode celebrar, pode aplaudir. Coisa linda e maravilhosa. De pé como você está, abra comigo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 2. Eu quero abrir com vocês o 2º capítulo dessa série. Em fazendo isso, eu quero desafiar você a passar lá embaixo, ao fim desse culto, e levar para casa o nosso material. Nossa série de estudos já está disponível. Nós temos para todas as faixas etárias. Como hoje é o 2º capítulo e é um culto maior que nós temos, então eu quero convidar, vá lá. Ao longo da semana você já vai estudando no seu devocional, compartilhando com toda a sua família. Eu quero hoje, nessa manhã, como fiz domingo passado, honrar
A Prata da Casa. Essa revista, ela é uma revista editada por um grupo de pastores aqui da igreja de Belém, mas ela foi editada especialmente pelo pastor Enoque, que aqui está aqui na frente, e eu vou pedir às câmeras que sinalizem ele, para que você possa reconhecer, e pedir um aplauso pela vida do pastor Enoque, que foi o instrumento de Deus para que nós tivéssemos esse conteúdo. Obrigado. Ministrou domingo passado, ministrou ainda há pouco na celebração das 7h30 da manhã. Hoje eu quero pedir que você me ajude. Eu estou sem nenhuma voz. Essa semana toda eu viajei muito, falei muito, preguei sexta, preguei sábado, e hoje minha voz está lá embaixo. Então eu quero a sua ajuda. Uma piedosa irmã da igreja trouxe café para mim. Vocês gostaram da cor da minha caneca? O que vocês acharam da cor da minha caneca? Bonita, né? Não tem nenhum significado nisso, nada. Ela trouxe para mim essa caneca, tem café quente aqui dentro. Então eu vou ficar bebendo para ajudar a minha voz. Só para deixar aqui para você uma pequena dica, tá bom? Vamos ler juntos então Lucas capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Nosso estudo hoje é um estudo que para mim é muito interessante, porque nós vamos estudar um dos textos mais completos sobre a infância e principalmente sobre o nascimento de Jesus. Talvez Lucas capítulo 2, junto com a parábola do filho pródigo, seja o capítulo mais conhecido e o capítulo que eu digo que ele resgata maior conteúdo. É um capítulo muito longo, como vocês podem ver, ele tem mais de 50 versículos. Capítulo 1 tem 81 ou 80, que tem 80 versículos. Então, são capítulos longos. Eu não vou ter a presunção de passar por todo ele, mas eu quero tentar pincelar cada ponto desse texto nessa manhã. Nosso tema está aí, Lucas capítulo 2, o nascimento do Filho do Homem. Nosso texto áureo, que está aí, perdão. Eu quero convidar você a ler juntamente comigo. O texto áureo está aparecendo na sua tela, bem forte, em uma só voz. 1, 2, 3. O Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus se fez filho do homem a fim de que os seres humanos pudessem ser feitos filhos de Deus. Que mensagem poderosa é essa que nós temos nessa manhã. E a nossa leitura está aqui, ó, Lucas capítulo 2, versículo 1 a 24. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 2. Eu vou ler o primeiro versículo e nós vamos revezando, tá bom? Bem forte, em uma só voz, compassadamente. Versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. aconteceu completar-se os dias. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras
meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer o sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Pai, fala conosco nessa manhã, que esteja aberto o nosso coração e atento o nosso ouvido. A tua palavra, Senhor, muito obrigado por esse privilégio tão rico. Fala conosco, assim nós te pedimos, no nome forte de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Em alguns lugares do mundo é interessante que, eu não sei se você sabe, mas o Natal, ele é celebrado no mês de julho. E a razão que o Natal é celebrado no mês de julho em alguns locais é porque julho é o inverno, é a época mais fria. Então tem gente que gosta de celebrar o Natal numa época mais fria, num clima melhor. Então hoje nós vamos celebrar aqui um pedacinho do Natal dentro de um mês de outubro, ok? Nós ainda não estamos no Natal, mas esse texto é um texto muito característico, importante sobre a vida de Jesus. E quando a gente olha para a questão do nascimento, é só uma parte, uma introdução que eu queria fazer com você. Nós não sabemos exatamente qual é a data que Jesus nasceu. Alguns estudiosos dizem que foi no final de dezembro, como a gente estuda hoje. Uma corrente majoritária acredita que a data mais exata teria acontecido ali no fim de maio. Mas para a gente, francamente, não importa se foi maio, se foi dezembro, se foi dia 25, qualquer dia. O importante é que Jesus nasceu. O importante é que o Filho Jesus se fez filho do homem para que nós, seres humanos, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Mas esse texto é um texto interessante. Eu quero pedir à nossa equipe para ler o versículo 1 e nós vamos dar uma olhadinha no nascimento de Jesus. E capítulo 2 começa com o decreto de César. Leia para mim o versículo 1, por favor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Mantenha comigo sua Bíblia aberta no capítulo 2, nós vamos dar uma passeada em praticamente todo esse versículo, mas aqui o texto diz: naqueles dias foi publicado um decreto por César Augusto, convocando toda a população do Império Romano para recensear-se. Quando a gente olha para esse texto, o que ele está fazendo aqui é convocando um censo, e convocar censo na Bíblia e na história não é nada novo. Nós fechamos domingo passado, ou retrasado, perdão, estudando 2 Samuel capítulo 24. Vocês lembram qual foi um dos derradeiros atos de Davi no fim da sua vida? Quem é que lembra? O que Davi fez? Ele convocou o quê? Um censo. Ele levantou, ele fez uma contagem. E eu não vou entrar no que nós estudamos no capítulo 24 de 2 Samuel, mas o que Davi fez é exatamente o que César Augusto está fazendo aqui nesse texto. Ele está convocando o recenseamento. Naquela época o Império Romano dominava todo o mundo conhecido, e depois você pode olhar nos livros de história, na internet, a extensão do Império Romano, um império forte, um império abrangente. E haviam 3 razões que um governante convocava um censo. A primeira delas, pela mesma razão de Davi, era contar o número de soldados que eles tinham. Era tentar provar a sua soberania, seu poderio militar. Davi fez isso no fim do seu reinado, por razões erradas. E agora, César, o imperador de Roma, ele levanta quantos soldados existem no Império Romano. A segunda razão que alguém levanta um censo é para cobrar impostos. A história fala, o Império Romano, ele dominava todo mundo conhecido daquela época, e a maneira que eles mantinham o império, sustentavam o império, era com uma taxação pesada de impostos. E hoje aqui no Brasil a gente tem uma tabela progressiva, de impostos. Claro que quem ganha mais pode chegar até 27,5%, 28%, e até mais do que isso, porque os impostos aqui no Brasil eles são cobrados em cadeia. Mas no Império Romano, para vocês terem uma ideia,
a carga de impostos ou a carga tributária chegava em alguns locais a 40%. Olha só, o peso, né, de você manter toda aquela máquina. E a razão que Roma pegava e cobrava impostos muito caros é porque naquela época havia um sistema chamado Pax Romana. Quem gosta de história sabe do que eu estou falando. Os romanos, eles dominavam o mundo da época, mas eles tinham exércitos espalhados por todas as províncias daquele local, e o exército romano tinha que ser mantido, ele tinha que ser sustentado. E a segunda razão que o Império Romano também cobrava muitos impostos é porque os romanos são conhecidos, e eu gosto muito de estudar um pouco disso, por construir o maior número de estradas naquela época. O Império Romano queria que as pessoas elas negociassem, facilitando o comércio, unindo aquelas províncias. E eu fui dar uma olhadinha, pesquisar ontem de madrugada. O Império Romano, durante toda a sua extensão, ele construiu mais de 80 mil quilômetros de estradas. Algumas delas você pode ir até os dias de hoje, se você for, por exemplo, em Roma, na Itália. A Via Ápia é uma via de entrada principal de Roma, foi construída nessa época, está lá até os dias de hoje. O apóstolo Paulo andou por ela, provavelmente, né, naquela época era algo conhecido. A terra ela tem 40 mil quilômetros se você... qual é a palavra? Circunferência, me fugiu aqui a cabeça. É circunferência, né? 40 mil quilômetros. Então, praticamente, eles construíram durante esse império o equivalente a 2 voltas completas na terra. Então, a primeira razão era para contar, levantar o número do exército. A segunda, para levantar impostos. Mas a terceira razão, e aqui algo muito peculiar para o povo judeu, era contar cada família na sua terra de origem. E talvez isso fosse uma exigência mais extensiva aos judeus, porque na tradição judaica, para eles era muito caro, era muito precioso esse detalhamento de família, de clã, de tribo. E ao longo de todo o Antigo Testamento, se você ler, você vai perceber, por exemplo, Gideão, quando a Bíblia fala de Gideão. Gideão, filho de Joás, do clã de Abiezer, da tribo de Manassés. Então todo esse levantamento era feito, e os judeus aqui aproveitam então para recensear, para contar cada um na sua cidade de origem. E agora a Bíblia diz que José, ele volta para a sua cidade. Versículo 3, todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, também chamada de Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Vou pedir à equipe que coloque um mapa aqui para mim. Eu peguei um mapazinho aqui rapidamente, daqui dá para você ter uma ideia, mais ou menos, tá bom? Embora José fosse de Belém, que está aqui embaixo, Jesus nasceu em Belém. A vida toda de Jesus, a criação se deu aqui em cima, no norte de Israel, na região da Galileia, pertinho do mar da Galileia. Jesus, ele cumpriu quase todo o seu ministério aqui nessa região, incluindo Nazaré, mar da Galileia, e principalmente Cafarnaum. Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus. Então Jesus nasce em Belém, ok? Mas antes do nascimento eles viviam na cidade de Nazaré. E esse percurso aqui, ó, de Nazaré até Belém é um percurso de 150 quilômetros. Olha só, Israel não é um país muito grande, é menor do que o estado de Sergipe, mas a gente pode falar isso hoje, que nós temos avião, temos estrada, temos carro. Naquela época essa distância era uma distância enorme, 120 quilômetros no meio do deserto, tendo alguma assistência de estrada, porém sendo ainda algo muito difícil. E o versículo de número 4, se você olhar, ele diz assim: José também subiu da Galileia. Ué, como é que ele pode subir de Nazaré para Belém, se Belém está ao sul de Nazaré? A razão que o texto coloca subiu, é porque naquela época a orientação não era orientação espacial, mas orientação topográfica. Nazaré é uma cidade que está num local mais baixo, e Belém está perto de Jerusalém. Lembra quando a gente leu o finalzinho do livro de Salmos? Os salmos da subida, o salmo das escaladas, quando se subia até Jerusalém. Então para eles a referência daquela época não era referência espacial, era referência topográfica. Belém estava acima de Nazaré, por isso o texto diz, eles saíram de Nazaré e agora subiram para a cidade de Jerusalém. A gente olha para o texto e é muito simplório, né? Saíram de Nazaré, foram a Belém, mas gente, 120 quilômetros de distância. Pastor, qual é o problema disso? Nenhum problema. Nos dias de hoje, essa estrada aqui é uma estrada bonita, você faz ela em 1h30, você acompanha a paisagem, é um país fantástico, fenomenal.
Hoje a gente consegue fazer isso em 1 hora. Agora volta no tempo, 2000 anos atrás, com uma mulher grávida, nas últimas semanas e últimos dias de gravidez, e faz 120 quilômetros, para você ver o tamanho do desafio que Maria e José enfrentaram. 120 quilômetros, 130 quilômetros, vamos lá. O que vocês acham? Quantos quilômetros por dia eles conseguiriam fazer? O que vocês acham? 20 quilômetros, hein? Tá razoável, né? Então, se fossem 20 quilômetros por dia, no mínimo 1 semana de viagem, cortando o deserto para sair de Nazaré e chegar até Belém. E o total aí de 7, 8, talvez 9 dias, a maior parte das pessoas acreditam que levou aí o trajeto da cidade de Nazaré até a cidade de Belém. Agora, qual é o grande significado disso? Eles não foram a Belém por uma ordem de Roma. Nós vamos descobrir daqui para frente que eles foram a Belém por um propósito divino de Deus. Tem coisas que às vezes acontecem na nossa história, e a gente está olhando para a história e está achando que o homem comanda, que as leis comandam, que o império comanda, que o país comanda, que os tribunais comandam, e Deus está sentado no trono de graça e de soberania, dizendo: fica tranquilo, porque quem comanda isso aqui sou eu, que estou no comando de todas as coisas. A gente vai começar a ver agora a soberania de Deus, o poder, Deus agindo por detrás da história e cumprindo o seu propósito. E haviam muitas profecias que foram colocadas acerca de Jesus. Aonde ele nasceu? Como ele nasceria? Qual seria a cidade que Jesus nasceu? Eu peguei aqui um dia e eu coloquei aqui a conta, tá bom? Qual a probabilidade de todas as profecias se cumprirem na vida de uma pessoa? Seria o equivalente a você colocar o número 1 e 28 zeros. Quem é que sabe que número é esse? É a probabilidade matemática de tudo isso se encaixar na vida de uma só pessoa naquela época. E tem um texto, se você puder abrir a sua Bíblia, nossa equipe vai colocar na mídia, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Era um texto conhecido por todas as pessoas daquela época. Era um texto conhecido pelos religiosos da época. Na verdade, era um texto aguardado por quem estudava a Bíblia e aguardava as promessas do Messias. E aqui está escrito: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre grupos de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa aqui é a principal profecia. 1000 anos antes de tudo isso acontecer, Deus já estava governando a história, dizendo: olha, de Belém vai sair o Salvador, a luz para toda a humanidade vai sair da cidade de Belém. E Maria e José sabiam disso, por quê? Porque no capítulo anterior, o anjo Gabriel aparece para Maria, fala: Maria, tu és agraciada, tu és uma mulher especial, não tenhas medo, não tema, porque sairá de ti o Salvador da humanidade, até o nome foi dado, Jesus Cristo, o Senhor, vai nascer de você. Então a história conhecia, os religiosos conheciam, Maria e José, que estavam gerando aquela criança, conheciam toda essa história. E novamente eu volto para o ponto anterior. Eles não estavam voltando de Nazaré a Belém por ordem de César. Eles estavam voltando para cumprir um propósito divino. Diga para quem está perto de você, fique tranquilo. Às vezes você acha, pode dizer para essa pessoa que você está cumprindo um propósito alheio, mas Deus está no comando. Diga isso para essa pessoa que está perto de você: César está no trono, mas Deus comanda toda a humanidade. César pode ter autoridade na mão. Escute, não importa quem está na presidência, quem está no governo, quem está no Senado, quem está na liderança, quem manda na nação, quem governa é o nosso Deus. Ele cumpre o seu propósito, queira você sim ou queira você não. A história está na mão do Senhor, a soberania está na mão do Senhor. E aqui a gente vê Deus usar um governante e um decreto para cumprir o seu propósito, porque o nosso Deus reina. Vou repetir para você: o nosso Deus, Ele reina. Então nós temos aqui o decreto, nada fora do plano de Deus. Agora, um menino nasceu. Leia para mim, por favor, o versículo de número 4. Quem tiver, não é o da revista, mas leia para mim o versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Para a Judeia, cidade de Davi, chamada de Belém. Diga Belém, bem forte. Mais uma vez, diga Belém. Quem é que ama Belém aqui, hein? Esse texto é para a gente. Belém significa, na verdade, a junção de duas palavras: Beit Lehem. Duas palavras. A palavra Beit significa casa.
E a palavra lechem significa pão. Novamente, quem aqui gosta de pão? Deixa eu ver, só quem gosta de pão. Pão é bom demais, né? Tem uma foto aí, para você ver como é que é a junção. Essa foto eu tirei ano passado, foi no tanque de Betesda. Mesma raiz, pode colocar aqui para mim, por favor, na tela. Tanque de Betesda, tá aí. Se puder, na ordem que eu mandei, melhor ainda, para a gente não perder. Perfeito. Mesma raiz da palavra, tá bom? Bet, o que significa Betesda? Casa de misericórdia. Então, quando a gente estuda Beit Lehem, casa do pão. Então, se você for em Israel, deixa eu... Culto da família com a escola dominical também é cultura. Se você dizer Anit Hosé Lehem, repita comigo. Anit, eu, Hosé, quero, Lehem, pão. Então vamos dizer junto, Anit Hosé Lehem. Diga para mim. Agora repita comigo, porque a gente é do Pará. Diga Anit Hosé açaí. Quem quer açaí? Ah, pastor, como é que é açaí em hebraico? É do jeito que a gente quiser, porque é da nossa terra, então a gente dá o nome que a gente quer nesse negócio. Então, essa é a palavra. Belém significa casa do pão. Por que significa casa do pão? Porque toda a Judéia, na verdade quase todo o país, Belém era a padaria de Israel. Olha que coisa profética extraordinária. A gente volta para a história e a gente lembra, nós abrimos esse ano estudando o livro de Ruth. O que aconteceu no livro de Ruth, né? A gente vê de Moabe, Noemi e Ruth que voltam para onde? Para Belém. E quando chegam em Belém, está na época do quê? Da colheita, do trigo, da cevada. Todo o pão daquela época saía dessa região. O que é algo extremamente profético, porque Belém supria Israel, Judéia, Galileia com o pão que alimentava o corpo físico, mas daqui para frente o pão vivo que desceu do céu, o pão de salvação se manifestaria dentro da cidade de Belém. Para vocês terem uma ideia, né? Tem um videozinho, coloca para mim, esse vídeo eu filmei, tá bom? É nesse local, é um dos locais geográficos, tá bom? Belém é uma cidade muito pequena até os dias de hoje. E esse campo aí, teoricamente, tá bom? Para o sul dele é onde vem Moabe. Na Bíblia, tá bom? Pela tradição, nesse campo aí, Ruth encontrou Boaz, Davi apacentava os seus rebanhos. E esse texto agora que nós temos dos pastores acontece em cima da colina que eu estou filmando aí. Novamente, tá? Nós não sabemos locais exatos aonde tudo isso aconteceu, mas pela tradição cristã daquele local. Tem uma outra foto aí, esse é o local onde os anjos apareceram. E essa foto para mim é uma foto simbólica, porque no dia do nascimento de Jesus, os anjos em Belém anunciaram. E eu encontrei essa anja em Belém do Pará. Olha só o local, se eu coloquei a foto dela aí pra gente, né? Pode aplaudir, minha esposa está aqui na frente. Então, só pra gente brincar um pouco. Mas assim, é um lugar lindo. É o local que provia pão, trigo. E agora a gente vê tudo isso se organizando na história. Versículo 5. Eles saíram de Nazaré, Belém. Versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de completar-se-lhe os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, não haviam de colocar Jesus. Eles chegam, e quando eles chegam, havia uma movimentação muito grande de gente naquele período. Chegam na cidade e não havia local aonde eles se hospedarem. Eles ficam ali entre os animais. A gente tem uma cena, que é a cena do presépio, da estrebaria, né? Coberta, tudo bonitinho. Provavelmente quando Jesus nasceu não tinha cobertura nenhuma, porque eles estavam entre os animais. Não havia esse costume de hotel, de hospedaria que nós temos hoje. E a manjedoura, que é outra coisa que quando a gente vai a Israel, a gente quebra um pouco o nosso conceito, porque ela poderia ser sim de madeira, mas pela tradição, novamente, isso aqui é uma manjedoura. Não sei se vai colocar aqui, ó. Você está vendo? É como se fosse uma talha grande de pedra, né? Então provavelmente Jesus ele nasce e ele é colocado, os animais usavam isso para se alimentar, o resto de alimento, o resto de feno, de palha era colocado, os animais se alimentavam. Provavelmente então Jesus é colocado em cima disso, não havia local para ele. E aí Jesus ele dorme seu primeiro dia de vida e a sua primeira noite. Mas não havia local para ele naquele dia. E isso é uma analogia muito poderosa sobre os dias de hoje, né? Não havia lugar para Jesus naquela cidade. E hoje, por incrível que pareça, não existe lugar para Jesus no coração da humanidade.
Todo mundo tão preocupado com ganhar dinheiro, prosperidade, com tanta coisa, trabalho e outros assuntos. E Jesus está entrando na cidade, Jesus está passando no nosso meio, está oferecendo salvação, vida eterna. E nós estamos tão distraídos com outras coisas que a gente não consegue reconhecer e não há espaço para Jesus. Jesus, ele nasce, não havia lugar para ele, ele é colocado numa manjedoura. Agora no livro a cena muda, ela sai da manjedoura e no versículo 8 a gente tem o terceiro ponto aqui, ó, os anjos e os pastores. Está fazendo sentido para você o que eu estou pregando e ministrando nessa manhã? Os anjos e os pastores. Agora a cena vai para fora de onde a manjedoura estava. Dê uma olhadinha no versículo 8, que eu vou ler um trecho longo com você. Olha o que está escrito. Havia naquela região pastores que viviam nos campos, guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, louvando a Deus e dizendo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Louvado seja o seu nome. Já pensou, né? Os pastores estão lá no meio do campo, vida pacata, tranquila, meio da noite, na madrugada, sem movimento, não acontecia absolutamente nada, quando de repente os anjos do Senhor aparecem em glória e em poder para anunciar a chegada do Messias. A gente canta, né? Noite de paz, noite. Aquela noite foi tudo menos uma noite tranquila. Foi uma noite de movimento, foi uma noite de glória. Uma boa notícia ecoou, boas novas para todo mundo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por toda a Bíblia a gente vai ver o anjo aparecendo e dizendo, olha, não se assuste não, hein? Fique tranquilo. Com Maria foi a mesma coisa, não tenha medo não, porque aonde o anjo aparece, ele chama atenção. Não tenham medo não, os anjos aparecem aqui para os pastores que estão lá no meio do campo, né? E o versículo 9 diz, tomados de grande temor. Essa é a primeira reação de todo mundo que vê um anjo. Quando a gente foi, a última vez, bota o mapa para mim de novo, Rubens, em Jerusalém, a gente fez um voo, né? E o nosso voo, ele saiu de Tel Aviv, que fica por aqui, assim, ó, pertinho aqui, um pouco mais ao leste de Jerusalém. E por alguma razão, o avião, antes de cortar para cá, ele deu uma volta, ele circulou aqui. E eu lembro que deu para ver exatamente a cidade de Belém e deu para ver Jerusalém. A gente passou bem aqui, ó, bem em cima, dava para ver Belém e o cantinho aqui, ó, do Mar Morto, que para muitos é conhecido como Mar Salgado. E eu lembro que eu estava sentado no avião e eu pensando assim, né, todo eu comigo mesmo, eu falei, eu estou voando aonde os anjos passaram para anunciar o nascimento de Jesus, né? Quase que eu falo, piloto, manda anunciar aí o espaço aéreo que eu estou passando. Os anjos do Senhor cobriram o céu e anunciaram o maior evento que aconteceu de toda a eternidade. Jesus nasceu, Jesus chegou, essa é a mensagem desse livro. E quando Jesus nasce, a gente vê os anjos. Gente, eu queria, até a gente depois vai organizando e olhando para o texto, mas que especial, né? Anjos são mencionados aproximadamente 34 vezes na Bíblia, em 34 livros da Bíblia, 17 do Novo Testamento, 17 do Antigo Testamento. Anjos eram mensageiros, espíritos ministradores, e a gente percebe por toda a Bíblia que 2 terços dele ficaram com Deus, tem 1 terço que seguiram Satanás, que foram expulsos do céu. Mas a gente percebe na Bíblia anjos agindo no céu e anjos agindo na terra. Por toda a Bíblia você vai ver seres angelicais, espíritos ministradores que Deus envia. Por isso que a Bíblia diz, ao seu anjo dará ordem ao seu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. A gente não sabe, mas anjos do Senhor estão trabalhando, estão guardando, protegendo você. Anjos do Senhor, você nem sabe nessa manhã, se acordou, você acha que você veio, chegou aqui, que deveria chegar, e o Senhor te guardou, te sustentou, te livrou dos perigos. Anjos do Senhor são enviados.
Quando eu estava no seminário, eu lembro que a gente discutia muita coisa. E isso aqui, gente, tá bom? Não é uma doutrina bíblica, é uma avaliação. Então, por favor, não saia daqui dizendo: o pastor Felipe pregou que é desse jeito, mas faz todo sentido com a narrativa bíblica. Não tem a ver com o tema, mas ontem, quando eu estava preparando essa lição, isso veio muito forte na minha mente em relação à presença e à ministração dos anjos do Senhor. Quando a gente presta atenção, e a Bíblia diz que, versículo 13, né? Se você coloca na tela para mim o versículo 13, por favor. E subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo. Quando a gente vê a palavra louvando, aqui a ideia que a gente tem é de um coral. É ou não é verdade? Um coral apareceu. Mas no original a palavra que está aí não é louvando do ponto de vista de música. É louvando com a boca, a majestade, a grandeza, o poder de Deus. Então, teoricamente, tá bom? Os anjos nesse lugar aí que apareceram, eles não apareceram para entregar essa mensagem de forma musical. Isso não quer dizer que os anjos não cantem. Tem 2 lugares na Bíblia onde a gente encontra os anjos cantando e louvando a Deus. Primeiro lugar, na eternidade, na criação, antes da eternidade. O livro de Jó fala sobre isso, a presença de seres angelicais diante do trono, né? Louvando, adorando, cantando, celebrando ao nome do Senhor. Então a gente tem um relato, antes da queda, os anjos na presença de Deus, louvando, e aí a palavra é cantando, expressão musical, de louvor, de festa. E aí a gente tem, antes da queda, antes da maldição do pecado, os anjos cantando. E a gente tem com certeza de novo, só em Apocalipse capítulo 5, se você olhar depois, você vai perceber novamente, depois da redenção dos pecados, depois que Jesus acertou a fatura, os anjos estão cantando. E a gente conhece o que eles cantam diante do trono, louvam ao Senhor quando Jesus toma o reino. Mas a gente não tem ali no meio de tudo isso, né? Apocalipse 5 diz: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e os anjos, versículo 9, entoando um novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro, de tomar os selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para ti e para Deus todos que procedem de toda raça, tribo, língua e nação. A gente não vê, a gente vê os anjos cantando antes da queda do homem. A gente vê claramente os anjos cantando depois da redenção da humanidade, mas a gente não encontra com facilidade os anjos cantando no período que nós estamos vivendo hoje, que é o período ainda onde nós ainda estamos diante do domínio do pecado. E a Bíblia é interessante porque tem vários textos, né, que a gente vê, até no livro de Pedro. Os anjos estão olhando para mim e para você, e eles se admiram da nossa salvação. Eles se admiram da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Eles ficam olhando o privilégio que a gente tem de vir para a igreja, levantar a mão, cantar louvores ao Senhor. A quem está entregue nesse tempo o ofício de cantar e glorificar e exaltar o Senhor? Não é aos anjos, é a mim e a você que estamos aqui nessa manhã. E por que a gente não canta às vezes, hein? Por que a gente não chega aqui e desfaz a nossa alma no nosso coração? Será que nessa manhã você pode oferecer um culto ao Senhor? Senhor, eu vou cantar, eu vou fazer festa, esse ofício é meu. Os anjos gostariam de fazer isso, mas a mim tu entregastes esse privilégio tão especial de cumprir esse mandato. Cantar, servir ao Senhor. Deve frustrar muito os anjos quando eles olham para o culto como esse, a música e o louvor, e ele vê alguém dizendo assim: essa pessoa não está louvando ao Senhor. Aproveite nessa manhã, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Ele merece, Ele é digno. Cante, faça o melhor que você poderia fazer. Versículo 15: e ausentando-se deles os anjos para o céu. Os anjos aparecem, anunciam o nascimento. Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria, José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. E todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras e meditava-as no seu coração. Voltaram então, versículo 20, voltaram então os pastores, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes era anunciado. Que coisa linda e maravilhosa. Pastores eram a escória da sociedade daquela época. A profissão de pastor, hoje a gente olha, Davi, né, embora tenha sido um pastor, os pastores, eles viviam fora, eles viviam à margem.
Eles viviam fora do sistema religioso, com pouco acesso. Eu estava olhando o comentário bíblico e eu achei duas coisas que para mim, uma delas eu já até preguei e ministrei, mas uma que eu nunca tinha percebido. Os pastores naquela época, eles eram considerados cerimonialmente impuros. Por quê? Porque eles trabalhavam tanto que eles não podiam guardar o sábado. Imagine só, se guardassem o sábado, o que ia acontecer com o rebanho? O rebanho ia se espalhar, o rebanho ia embora, ia fugir. E segundo, muitas vezes, e se acreditava nisso, os mais radicais da religião judaica, que os pastores tinham que se purificar antes de se aproximar do templo, porque eles tratavam com animais malditos, com animais amaldiçoados, que levariam o pecado da humanidade. A maior parte das ovelhas que eram criadas pelos pastores, eram as ovelhas que eram sacrificadas no templo para a remissão dos pecados. Então muita gente olhava para aquele tipo de rebanho e dizia: esses animais levarão o pecado, esses animais levarão a falha de toda a humanidade. O interessante é que os mesmos pastores que cuidavam das ovelhas que eram levadas para o templo, agora foram os primeiros a ouvir que a ovelha que pagou todo o preço, não precisa mais de nenhuma outra, seria apresentada, e eles foram os primeiros a ouvir a notícia. Não é extraordinário? Segundo, eu amo esse texto, porque de todos que poderiam ouvir a notícia de primeira mão, e não foi da boca e do relato de ninguém, foi dos próprios anjos que apareceram. A mensagem não foi comunicada aos sacerdotes do templo, a mensagem não foi comunicada à alta sociedade de Jerusalém, não foi comunicada ao sinédrio, aos saduceus, aos fariseus, a ninguém. A mensagem foi comunicada a quem estava fora, na periferia, quem não ouviu, aos que andavam em escuridão. Isaías diz: lhes brilhou a luz do evangelho. Que coisa maravilhosa! É o evangelho sendo anunciado. Olha, é para todo mundo, é para todos que querem. Esse evangelho é tão poderoso que ele alcança o pobre, mas também alcança o rico. Ele é tão poderoso que ele alcança o que é letrado, que está dentro do templo, que tem acesso ao sistema religioso, mas ele alcança aquele que está à margem, aquele que está fora, aquele que não se acha merecedor, aquele que é considerado cerimonialmente impuro, não pode chegar perto. A ele foi anunciado: Jesus nasceu, salvação chegou, um tempo novo se escreve, e isso acontece até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a essência do evangelho é: as portas estão abertas, pode chegar porque você é bem-vindo, do jeito que você tiver, como você quiser, pode chegar porque Jesus lhe recebe, transforma, muda o seu coração. E isso para mim é algo fantástico, no templo e nas periferias, em Jerusalém e no campo. Agora o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo praticado. E aí nós entramos em outro ponto da história de Jesus. Pode colocar aqui para mim: o decreto de César, um menino nasce, os anjos anunciam aos pastores. Agora a gente tem aí um períodozinho que corre na frente, e a gente vê a circuncisão e a apresentação de Jesus. Nós estamos falando aqui de um período curto, né? E aí a gente tem aí a partir do versículo de número 21, vou pular para frente um pouco, tá bom? Versículo 21 diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de, qual é o nome dele? Jesus, tá bom? Capítulo 1, Gabriel aparece e comunica o nome do menino a Maria. Então nós estamos vendo aqui, deram o nome de Jesus, e Jesus significa Yeshua, é o mesmo nome de Josué. Deus é a salvação, Jesus, Yeshua. E aí a gente percebe, no iniciozinho está escrito: completados 8 dias para ser circuncidado. É tão interessante porque há um debate muito grande, né? Jesus, né? Abrangência, cumpriu, não cumpriu a lei, anulou, não anulou a lei. Gente, Jesus não se resume à lei, Jesus está acima da lei. Jesus aqui agora está cumprindo algo que precede a lei de Moisés, porque a circuncisão no 8º dia foi comunicado pelo próprio Deus a quem? A Abraão. Muito antes de Moisés chegar na história, nós já temos uma ordem de Deus que é para o povo judeu, não é para nós hoje, mas Jesus, por ser judeu, então ele já antecede. Ele está dizendo: eu não estou restrito à lei, eu não estou restrito àquele 7 que foi colocado por Moisés. Eu antecedo Moisés, eu antecedo Abraão, eu sou antes, eu sou depois, eu incluo tudo isso, eu recebo tudo isso. No 8º dia, Jesus foi circuncidado. Novamente, eu gosto de algumas curiosidades, isso é aberto, você pode sair daqui e pode olhar na internet. Nós temos aqui pediatras da nossa cidade, me corrijam se eu estiver errada, mas você pode entrar. O interessante
é que tem algumas coisas que acontecem na Bíblia que naquela época não faziam sentido nenhum. Mas aí a medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu, hoje a gente tem já informação e a gente percebe o propósito bíblico se unindo àquilo que está na Bíblia. Circuncidado ao 8º dia. Por que o 8º dia? Porque Deus quis, né? Mas novamente, eu estava dando uma olhadinha, é impressionante como Deus governa as coisas. E tem aqui médicos, né? Quando uma criança nasce, o corpo dela ainda está se preparando, né? A capacidade de lidar com ferimentos, com coagulação, ainda é muito pequena. Quando dá ali pelo 5º dia, o corpo de um recém-nascido, ele tem um pico. Ou seja, há um pico que entre o 5º e o 10º dia é o maior pico de coagulação da vida de uma pessoa. É quando dá aquele pico bem alto e aí novamente estabiliza naquilo que vai ser a média da vida toda. E justamente no meio disso foi quando Deus disse para Abraão: Abraão, circuncida nesse dia. Abraão sabia disso? Não. Mas Deus que criou o ser humano, criou, configurou e colocou essa capacidade dentro do ser humano, porque ele novamente governa a vida e ele governa a humanidade. Jesus não sabia, Maria não sabia. Hoje nós, com a tecnologia que temos, sabemos um pouquinho disso. Versículo 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram ele para Jerusalém e o apresentaram para o Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. 2 pontos. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rola ou 2 pombinhos. A gente, quando estuda o livro de Levítico, capítulo 12, você pode olhar também em casa, né? Quando era oferecido o sacrifício, era de acordo com a condição da família. Então, uma família que podia oferecer um cordeiro, oferecia um cordeiro. Uma família que tinha condições, poderia oferecer um animal maior, oferecia um animal maior. Mas aqui a gente vê que Jesus nasce, e Jesus fazia parte de uma família simples, porque no versículo 24, Maria e José ofereceram pelo nascimento de Jesus, a Bíblia diz, um par de rolas ou 2 pombinhos. Fala sobre a origem simples de Jesus, a origem humilde, a família que foi escolhida para receber o Salvador. Mas na verdade fala de algo muito mais poderoso. Eu amo esse texto porque, gente, nós estamos falando aqui do Rei da Glória. Nós estamos falando aqui do Criador de todo o universo. Ele diz: eu sou dono do rebanho de 1000 montanhas. Tudo que existe nessa terra pertence ao Senhor. Ele é dono de tudo que existe, porém Ele abriu mão de todas as coisas para se entregar por cada um de nós. Isso aqui corrobora com o que a gente estuda em Filipenses. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Abriu mão da sua glória, da sua majestade. Abriu mão de nascer em família rica, de ter um bom sacrifício, de ter... A ele foi dado o nome mais poderoso, mas ele desceu, se humilhou, morreu morte de cruz. E aí tem a nossa verdade prática. Jesus se fez filho do homem, a fim de que nós, seres humanos, nos tornássemos filhos de Deus. E dê um brado de glória a Deus se você reconhece, celebra esse sacrifício. Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou de todos os jeitos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, corre para mim, coloca aí no texto. Olha que texto poderoso, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Você pode ler comigo esse versículo 9, bem forte, lê comigo, 1, 2, 3... É fantástico, né? O poder desse Deus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava olhando para o texto, interessante. Maria aparentemente não tinha recursos. Maria aparentemente não tinha posses. Não conseguiu entregar o cordeiro. Mas na verdade, Maria conseguiu sim entregar um cordeiro. Maria entregou o principal cordeiro. Maria entregou o Cordeiro de Deus que de uma vez por todas não precisaria mais apresentar outro, o preço seria pago em Jesus. A gente acha que ela entregou só um par de pombinhas, mas na verdade Maria entregou o maior sacrifício que poderia ser entregue por toda a humanidade. É algo fantástico, extraordinário.
o poder transformador do Evangelho. E aí a gente chega na parte final, bem baixinho para mim, por favor. Versículo 25, o cântico de Simeão. Para mim, eu me identifico muito com Simeão e com Ana. Eu vou falar só sobre Simeão, porque a passagem de Ana é tão curtinha. Mas quando Jesus é levado ao templo, olha o que acontece. Maria e José estão entrando com Jesus, pequenininho ainda no colo. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O que é a consolação de Israel? A vinda do Messias. A chegada do aguardado, do esperado das nações. Simeão estava ali. Imagina, todo dia Simeão olhando. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje que vai chegar? Será que é hoje a consolação? Haviam várias profecias acerca disso, e ele recebeu, ele vai chegar. Aí um dia ele está no templo, entra uma menina simples, um rapaz simples, segurando no colo o Salvador da humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, como é que Simeão conseguiu reconhecer? Não sei. Mas dê uma olhadinha comigo, versículo 25. Olha o que diz o texto, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O que está escrito na última frase, hein? E o Espírito Santo estava sobre ele. Primeira vez que fala do Espírito Santo. Próximo versículo, versículo 26. Revelaram-lhe o quê? O Espírito Santo, que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo Senhor. Segunda vez em 2 versículos que a Bíblia diz que esse homem era cheio do Espírito. Próximo versículo, versículo 27. Movido pelo 3 vezes. Cheio do Espírito Santo, anunciado pelo Espírito, movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, a Bíblia diz que Simeão olhou para esse menino e ele viu, chegou o Messias. A revelação, versículo 28, Simeão tomou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo... Coloca o versículo 29. Eu quero ler do versículo 29 ao versículo 30. Eu queria que você agora segure Jesus nos seus braços. Segure, faça assim se você puder. E se imagine lá agora. Olha o que lê, vamos ler juntos, 29, 30 e 31. Agora, Senhor, podes ler comigo, podes... Pode aplaudir. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante de todos os povos. Eu não consigo ler isso e não me quebrantar diante disso. Sabe por quê? Versículo 30. Os meus olhos viram a tua salvação. Salvação não é algo que você faz. Salvação é alguém que você vê. O nome dele é Jesus. Você pode ser a melhor pessoa, você pode seguir todas as regras. Não estou dizendo que você não deva seguir, siga. Mas em última instância, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus fora dele. E há uma profecia tão poderosa aqui, porque versículo 30 diz: porque os meus olhos viram a tua salvação. Olha o que diz o versículo 31. A qual preparaste diante de todos os povos. Versículo 32. Luz para a revelação dos gentios. Quem aqui é gentil? Levanta a mão. Jesus era judeu, um Messias judeu, dentro de um templo judeu, para um povo judeu.
Mas antes dele se manifestar, aqui já está a semente do que Paulo pregou lá na frente, diria: primeiro para os judeus e depois para os gentios. Por isso que João 3,16, o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto fantástico, né? Salvação é para você nessa manhã. Você chegou aqui hoje igual os pastores no campo, dizendo: não é para mim, é para uma elite, é para um grupo que consegue seguir. Siga todas as leis. No final da história, o resumo é: se Jesus não pagar o preço, nenhum de nós estaríamos aqui. Simeão, cheio do Espírito. E aí depois vem uma profetisa, uma mulher de mais de 100 anos de idade, que aparece e novamente confirma, reconhece quem Jesus é, uma declaração profética daquilo. E aí o texto termina, interessante, porque nessa mesma história, eles vão para aquele local, e a gente continua. Pode colocar aqui para mim o esboço, por favor. E aí o texto vai relatar uma outra volta. Agora o tempo passa, agora Jesus é um adolescente, fala sobre a infância de Jesus. É um dos poucos locais na Bíblia, tem um pouquinho em Mateus, agora em Lucas, e desse ponto em diante aqui, vai começar um hiato de 18 anos, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, onde João Batista vai aparecer. Mas quando Jesus tem ali, perto do seu Bar Mitzvah, que é a cerimônia de passagem para a vida adulta, ele vai para a festa da Páscoa a Jerusalém com toda a sua família, porque anualmente, está escrito aí, era o costume de Maria e de José. Maria e José investiam na formação de Jesus. Eles iam, eles ensinavam, eles acompanhavam, eles levavam junto. Querido, guarde isso no seu coração. Não basta você deixar na porta, venha junto. Não basta você encorajar, faça junto. Seja modelo, aplique, invista na vida dos seus filhos. Mostre para eles é importante a casa de Deus. Claro que Jesus era o Filho de Deus, mas aqui a gente percebe o investimento que foi feito na formação de Jesus. Eles vão para o templo. Quando termina a festa, todo mundo naquela época ia em caravana. A caravana de Nazaré sai toda para Jerusalém. Imagina, parentes, amigos, irmãos, todo mundo junto. Agora na volta, Maria e José voltam. E quando eles voltam, o texto diz que eles presumiram que Jesus estava no meio do povo, né? Aquele povo todo lá, Jesus deve estar no meio, vamos andar. Um dia depois, no meio da viagem que nós conhecemos, de 120 quilômetros de volta para Nazaré, eles se dão conta: cadê Jesus? Quando eles voltam para procurar Jesus, Jesus não está no meio do povo. Imagina só o desespero. Quem aqui tem filho sabe o que é. Você perdeu um filho no meio de uma viagem, não tinha celular naquela época, festa da Páscoa, Jerusalém lotada, gente de tudo que é lugar. Então a gente tem um dia de viagem, primeiro dia, a volta no segundo dia. Quando é no terceiro dia, eles encontram Jesus. Jesus está sentado no templo, argumentando com o sinédrio, com os conhecedores daquela época, e todo mundo impressionado. Quem é esse menino? Olha só a sabedoria dele, olha como ele conhece, olha só tudo que ele está dizendo aí. E Maria chega e fala assim: meu filho, eu e o teu pai, a gente estava preocupado, como é que tu faz um negócio desse? Desaparece. Jesus, com muito respeito, olha para sua mãe e ele diz: é verdade, eu sou filho de José, é verdade, aqui na terra eu tenho um pai, eu honro e eu respeito, mas mãe e pai, não sabiam vocês que me impede cuidar dos negócios do meu pai que está no céu? Eu sou filho de vocês, mas eu também sou filho de Deus, e eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Maria e José vão para o templo, para a festa, mas voltam esquecendo Jesus. E esse é o grande desafio de Lucas capítulo 2. Sabe, Jesus nasceu em Belém, não tinha lugar para ele em Belém. Jesus está presente hoje no nosso meio, não tem lugar para Jesus no nosso coração. A gente vai para a igreja, a gente ouve falar de Jesus, a gente testifica o que Jesus fez, mas às vezes a gente volta para casa deixando Jesus, esquece de Jesus. Fique de pé comigo, vou orar com você. Minha oração hoje é que o Espírito Santo faça no seu coração o que fez no coração de Simeão.
que haja uma antecipação movida e gerada pelo Espírito de Deus. Eu amo esse homem chamado, eu admiro Simeão, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, anunciado pelo Espírito, que Jesus apareça no ambiente e algo no nosso coração disse, ele chegou, ele está presente. Eu anseio pela presença, eu preciso da presença de Jesus, eu preciso adorar, eu preciso estar perto desse Jesus todos os dias da minha vida. Nós vamos daqui a pouco sentar na mesa, nós vamos participar da Santa Ceia. Mas eu quero perguntar hoje, se existe alguém aqui hoje que quer voltar para casa, mas você não quer voltar para casa sem Jesus, você quer levar Jesus dentro do seu coração. Alguém que precisa receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, assim como esse homem chamado Simeão, ele viu Jesus e havia uma antecipação na sua vida, no seu coração para estar com ele. Eu quero perguntar, se você está aqui hoje, nessa manhã, e você precisa de salvação, e você precisa de Jesus, rompa do seu lugar e vem aqui à frente, deixa eu orar com você, do jeito que você tiver, venha, rompa pela tua alma, rompa pela tua família. Cadê o pessoal do louvor? Se tiver, corre aqui comigo, por favor. Mas eu vou pedir, você que precisa de salvação, de vida eterna nessa manhã, esse é o dia que Deus preparou para mudar a tua história. Deus te abençoe. Onde está a segunda pessoa? Pode vir em nome de Jesus, pode celebrar, pode aplaudir, pode fazer festa para Jesus. Aonde está a segunda pessoa que precisa de Jesus? Venha. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Deus te abençoe. Cadê a terceira? Deus te abençoe. Pode vir, venha. Pode vir. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Diga, filho do homem, filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer que eu sou. Próxima pessoa, tem mais alguém que precisa de Jesus? Vem. Aproveite essa oportunidade tão linda. Pai, nós te adoramos por vidas preciosas que vieram à frente. Assim como Simeão recebeu do teu Espírito a confirmação, ele é o Messias, a consolação chegou.
essas pessoas foram tocadas, Pai, impelidas pelo Teu Espírito e vieram à frente. Escreve seus nomes no livro da vida, faz uma grande, poderosa obra nesses corações, que eles sejam cheios da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Pai, recebe toda a gratidão do nosso coração. Nós andávamos em trevas, mas quem andava em trevas viu gloriosa luz, diz a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo que aconteceu em Belém da Judéia 2000 anos atrás. Nós estamos aqui reunidos, Pai, em outra Belém, mas o sentimento é o mesmo, de gratidão, de louvor, de adoração, de celebração. Pai, nós celebramos a Tua vida, celebramos o Teu nascimento, celebramos o Teu sacrifício, celebramos a Tua entrega, Pai. Simeão olhou para Maria e falou: Maria, esse menino vai ser o menino mais adorado de todos os tempos, mas ao mesmo tempo ele também vai ser o menino mais adorado, vai ser como uma espada te transpassando, ele vai morrer na cruz, ele vai ser odiado, ele vai ser julgado, mas aqui está a boa notícia, ele não permaneceu na cruz, ele não permaneceu julgado, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e perdoou todos os nossos pecados, venceu a morte, venceu a condenação, e por isso hoje nós somos livres. Você é livre em nome do Senhor Jesus. Meu querido, você é livre em nome do Senhor Jesus. Você é livre em nome do Senhor Jesus. Cada um de vocês é livre. Tome seu assento, dê um brado de glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o nosso coral.